O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, boa tarde então, graça e paz a todos os irmãos. Vamos dar início então à nossa escola dominical dessa tarde, esse último domingo de 2021. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto que vai servir de base para a nossa reflexão nessa tarde. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Hoje pela manhã, o reverendo Arival, ele no seu primeiro sermão, ele buscou dar algumas orientações, ele nos deu algumas orientações práticas para que nós tomemos algumas atitudes de mudança no próximo ano, né? Então o reverendo Arival, eu anotei ele disse que nós que queremos, em uma área específica ou em várias áreas da nossa vida para o próximo ano, aproveitando, né, esse clima cultural de final de ano, início do próximo ano, e, né, aquelas resoluções que nós fazemos, ele diz que nós devemos analisar nossa situação, olhar para a nossa situação. Em segundo lugar, nós devemos definir o nosso propósito, nós devemos nos apropriar das promessas de Deus e nós devemos pagar o preço, né? Então, repetindo, analisar nossa situação, definir qual é o nosso propósito, nos apropriar das promessas de Deus e pagar o preço, se nós queremos, né, mudanças na nossa vida em uma área específica ou em áreas gerais da nossa vida para o próximo ano, ok? Eu ainda nesse espírito quero também falar um pouquinho sobre outros princípios, né, não complementando, não é isso, mas nesse espírito, né, de final de ano, de avaliação desse ano de 2021 e aproveitar esse clima, né? A gente sabe que tem aquele ditado, né? Novo ano, vida nova, será que é assim? A gente sabe que não é, né? Não é na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro que algo mágico vai acontecer, né? Nós vamos dormir e acordar basicamente a mesma pessoa que nós somos, né? Mas existe, né, esse clima cultural que alguns, ok, se você de repente não gosta de fazer, né, resoluções de novo ano, ok, eu não vou apontar a prova bíblica que nós devemos fazer resoluções de novo ano, não é isso, porque não existe, né? Mas eu creio que nós com sabedoria podemos sim, né, olhar para esse clima cultural e poder sim, à luz da palavra de Deus, com sabedoria, né, sem muitas expectativas em nós, né, sem muitas expectativas baseadas em nossa força, sem muitas expectativas em relação ao mundo, sem essa coisa, né, de vamos dar as mãos que o mundo vai mudar, não é isso, nada disso, sem ingenuidade, mas olhando para as Escrituras e buscando sabedoria bíblica, poder sim aproveitar esse momento de avaliação, de olhar no retrovisor desse ano que passou e saber que um novo ano, pela graça de Deus, está chegando e Deus nos permitindo entrar nesse novo ano, né, com vida, enfim, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos sim relembrar algumas verdades que as Escrituras nos ensinam sobre alguns princípios que nós devemos obedecer para experimentar mais de Deus, para experimentar sabedoria, para amadurecer. Esses princípios você pode utilizar na passagem de ano, mas pode utilizar em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento. Aqui é só aproveitando esse clima cultural para poder fazer essas resoluções, ok? Baseadas na graça de Deus. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19, 25, está escrito assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem por favor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que é perfeita. E suplicamos, ó Pai, o Teu auxílio. Dá-nos, ó Pai, firmeza, propósito, visão. Opera humildade, obediência, santificação, ó Pai, na vida de cada um de nós. E ajuda-nos, ó Pai, a renovarmos, ó Pai, o nosso compromisso de fé, nosso compromisso de amor, nosso compromisso de vida com o Senhor. E com tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Livra-nos, ó Pai, de confiarmos em nós mesmos. Ensina-nos, ó Pai, a lutarmos, a batalharmos na força que vem do Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós, transforma as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por este ano, que aos poucos chega ao seu final. E ajuda-nos, ó Pai, a viver cada dia com a consciência de que pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então, como que nós podemos aproveitar de forma saudável, de forma sábia, com sabedoria bíblica, esse clima aí que nós vivemos, de ano novo, vida nova? Nós sabemos, que nós devemos olhar para a cultura com os óculos das Escrituras, não é o contrário. Não é olhar para a Escritura com óculos da cultura, é olhar para a cultura com os óculos das Escrituras. Nós devemos confiar totalmente em Deus e desconfiar de nós mesmos. E nós devemos desconfiar da cultura, desconfiar desse mundo no qual nós estamos inseridos. Confiar plenamente em Deus. Nós sabemos disso. Na prática, às vezes, infelizmente, nós fazemos o contrário. Por mais que Deus dê todas as provas de que Ele é perfeitamente confiável, nem sempre nós confiamos nele. Eu nem estou falando que nós nem sempre confiamos nele de forma perfeita. Perfeita nós não confiamos mesmo, infelizmente. Nem sempre nós confiamos em Deus. E muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos nos slogans extremamente humanistas aí, que a gente se depara aí quando a gente liga o celular ou quando a gente liga a televisão. Então aqui é o momento, chegando nesse final de ano, o último domingo desse ano, próximo domingo, Deus permitindo, já é 2022. Então, meditar, refletir juntos aqui sobre alguns princípios que nós já conhecemos, mas que nós devemos sempre, corriqueiramente, lembrar uns aos outros sobre essas verdades aqui. Tá? Eu sei que, eu desconfio que nós podemos fazer algumas outras resoluções, resoluções em relação ao nosso físico, a questão da alimentação, resoluções no âmbito profissional, no âmbito educacional. De repente você quer aprender alguma coisa nova esse ano, você quer rever de repente a sua área profissional, você quer ler alguma coisa que você ainda não leu, você quer de repente aprender um instrumento musical, enfim, são resoluções que também você pode fazer às vezes de modo errado ou certo, mas não vou falar dessas resoluções, mas essas resoluções também são extremamente saudáveis. Tá? Até porque se a gente considerar que tudo que nós fazemos diante de Deus, então é claro, que aquilo que a gente define ou que a gente não define em relação ao trabalho, ao estudo, a questão da nossa alimentação, eu posso estar fazendo isso agradando a Deus ou desagradando a Deus. Então não existe nada que eu faça que não tenha a ver com Deus. Tudo que nós fazemos diante de Deus. Mas aqui eu quero falar de 4 resoluções que nós devemos refletir e considerar sobre questões que são centrais. E que com certeza vão influenciar essas outras resoluções que também são interessantes. Ok? Então, primeiro, antes de entrarmos nessas resoluções, antes de eu citar aqui para vocês e compartilhar e fazer algumas considerações sobre elas, quero lembrar um pouquinho sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é o autor humano do livro de Hebreus, mas sabemos quem é o autor divino do livro de Hebreus, é o próprio Deus. É o próprio Deus que escreveu este livro por pena de algum servo ou de alguma serva dele, nós não sabemos, mas isso em nada enfraquece a nossa fé, a fé que nós temos em Deus não é proporcional, a fé que nós temos nas Escrituras, a fé que nós temos no livro de Hebreus, não é proporcional ao fato de que nós sabemos ou não quem é o seu autor humano.
ok? Deus, por algum motivo que Ele sabe, e nós confiamos perfeitamente na sua soberania e na sua sabedoria, por não querer revelar quem é o autor humano, é Ele mesmo que escreveu. Nós sabemos que, né, não existe dúvidas sobre isso. No nosso texto, especificamente no nosso texto, nós temos 2 versículos ali introdutórios, na verdade 3 versículos, o 19 e o 20 e o 21. Esses 3 versículos são o pano de fundo. É como se fosse a introdução às nossas resoluções. Ou seja, antes de fazermos qualquer tipo de resolução, que nós vamos compartilhar 4 aqui, considere o que está escrito nesses 3 versículos introdutórios, o 19, o 20 e o 21, e perceba que aqui nós estamos diante de um tema que é central, tá? Ninguém vai passar incólume nessa vida ignorando o que está escrito nesses 3 versículos aqui. Tá? E está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu sei que aqui nós estamos diante de uma linguagem, né, que a princípio a gente não usa no nosso dia a dia. Nós sabemos que o livro de Hebreus, ele carrega na sua forma de escrita um alto teor das metáforas e da linguagem lá do Antigo Testamento, né? O livro que mais tem, digamos assim, cheiro de Antigo Testamento é Hebreus, num certo sentido. E aí o autor de Hebreus, ele escreve essa carta para irmãos que conheciam o Antigo Testamento, eram judeus em sua maioria, sabiam que Cristo é o cumprimento de todas as leis, de todas as promessas, de todas as figuras, de toda a linguagem do Antigo Testamento. Tudo que é prometido no Antigo Testamento é cumprido na pessoa e na obra de Cristo. Só que aqueles irmãos que sabiam que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, em algum momento da sua caminhada, estavam começando a se desencantar com Cristo e se encantar de novo com elementos lá do judaísmo. E aí Deus, Ele levanta alguém para escrever esse livro e para falar: olha, está errado, isso é loucura, não voltem para as imagens, porque Cristo, não voltem para as metáforas, não voltem para aquilo que, não voltem necessariamente para aquelas promessas que têm o seu cumprimento em Cristo. Cristo já veio, olhem para Cristo, se satisfaçam no Senhor Jesus Cristo. Não precisa mais fazer a circuncisão. Cristo não precisa mais olhar agora para aquelas imagens e voltar para aquilo que o Antigo Testamento ensinava, porque tudo que foi ensinado é cumprido na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E aí tem essas imagens aqui, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós sabemos que somente o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento é que tinha acesso à presença de Deus ali no culto, né, digamos assim. Agora nós estamos no tempo da graça, que não elimina a lei. Cristo já veio e todas as pessoas não precisam mais de mediadores, a não ser de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de co-mediadores. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote imperfeito, que inclusive tinha que pedir perdão pelos seus pecados. Nós temos o sumo sacerdote perfeito, que nunca pecou. Ele é ao mesmo tempo sacerdote, Ele é ao mesmo tempo sacrifício, e em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. E aí o texto nos lembra, né, que em Cristo nós podemos e devemos estar na presença de Deus. O sangue dele nos purificou de todos os pecados passados, presentes e futuros. Ele abriu um novo e vivo caminho pela sua própria carne. O sacrifício de Cristo é perfeito, irrepetível, suficiente. E a gente não precisa mais de nada, né? Por isso que tem aquela frase lá: cristianismo ou é 100% Cristo, ou é qualquer outra coisa menos cristianismo. Cristianismo não é 99,9% Jesus Cristo e sua obra, mais 0,01, um pouquinho da sua, né, do bom uso do seu livre-arbítrio. Não, nada a ver. Cristianismo é 100% a pessoa de Cristo e a sua obra. Em Cristo a gente tem tudo o que nós precisamos para ter perdão,
redenção, comunhão, para estarmos na presença de Deus no culto público, ou lá no solitário do nosso quarto, com os joelhos dobrados. Nós temos, qualquer homem e mulher, em Cristo tem acesso à presença do Pai Celestial. Então, lembrando disso, de que Deus em Cristo, ou melhor, de que Deus nos dá em Jesus Cristo o perdão, a redenção e tudo o que nós precisamos, lembrando disso, porque se nós não lembrarmos disso, nós vamos fazer resoluções legalistas. Sem Cristo, ou nós caímos, né? Isso aqui é consagrado na história da teologia, na história da igreja, né? 2 termos. Quando eu não tenho a minha vida centrada no Evangelho, ou eu caio de um lado, legalismo, e de outro lado, aí tem uma expressão que é estranha, mas é simples de entender, no antinomismo, né? Sem o Evangelho, todas as pessoas do mundo ou vão cair no legalismo ou no antinomismo. No legalismo, eu acredito que eu tenho forças para obedecer a lei, e tentando obedecer a lei, Deus vai ver o meu esforço e eu vou ser salvo por essa minha obediência à lei. Legalismo a gente poderia definir como sendo a crença de que eu obedecendo a lei eu vou merecer o céu. Ou então uma outra definição, legalismo é a divinização, é a absolutização da lei. É quando eu creio que o meu esforço em obedecer a lei vai mover o coração de Deus para ver o meu esforço, e Ele vai falar assim: olha, você está se esforçando, pode vir para o céu que você merece pelo seu esforço. O legalista acredita no seu potencial, o legalista acredita no seu desempenho, e o legalista acredita no poder redentor da lei. Essa é uma frase que eu creio que ajuda bastante. O legalista acredita no poder redentor ou redentivo da lei, ok? Então, quando eu esqueço do Evangelho, um perigo é cair no legalismo. O outro perigo, e é difícil a gente falar qual que é mais perigoso, ambos são perigosos, e dependendo da sua tradição, né, você pode ter uma tendência mais para o legalismo ou mais para o outro lado, que é o antinomismo. Se o legalismo é a absolutização da lei, é a divinização da lei, o antinomismo, olha só, nomos é lei, antinomos é o anti-lei. Se por um lado eu divinizo a lei, eu acredito muito na lei, o outro lado eu desprezo a lei. São aqueles que dizem, né? Pega uma frase que eu acabei de usar aqui há alguns minutos atrás. Nós não estamos mais na época da lei, estamos na época da graça. Você pode usar essa frase de forma bíblica, porque é verdade. Nós não estamos mais na época da lei, estamos na época da graça. Você pode usar essa frase de forma bíblica ou de forma não bíblica. Tem gente que usa essa frase para falar assim: olha, os 10 mandamentos são importantes, mas já passaram. Pode esquecer, porque é tudo pela graça, Cristo já nos salvou, e inclusive depois de salvo você pode esquecer da lei, porque Deus é um Deus de amor, e no final das contas tudo vai dar certo, todos vão ser salvos. Pelo menos existiu um, talvez existiram vários, mas eu lembro só de um, só tenho conhecimento de um personagem da história da igreja, lá da época da igreja antiga, que dizia que inclusive o diabo seria perdoado e seria redimido. Só para você ver, né, a loucura que alguém pode chegar. Então, ambos são comportamentos loucos, ambos são anti-evangelho, tanto o legalismo quanto o antinomismo, de achar que a lei já passou, nós estamos na graça, e aí você pode, né, fazer o que quiser, porque um Deus de amor vai perdoar tudo o que você vai fazer. No final das contas, Ele aceita todo mundo. E você sabe que a Bíblia não diz isso. Não diz isso de forma nenhuma, né? Os 10 mandamentos continuam válidos para nós hoje. As leis cerimoniais, elas passaram. Hoje ninguém precisa trazer um bode aqui para o templo para sacrificar. Uma ovelha, um pardal, uma pombinha, nada disso. As leis cerimoniais, no seu aspecto formal, passaram. A essência da lei cerimonial ainda, ela continua. Qual é a essência da lei cerimonial? Só é possível estar na presença de Deus de forma aceitável, porque você confia em Cristo e no seu sacrifício. O aspecto formal, ninguém mais precisa trazer animal para o templo. E se você trouxer, você está pecando. Porque você está desconfiando, você está desprezando o sacrifício do Cordeiro Perfeito de Deus. Você está achando que ele é incompleto, você vai completar com o seu sacrifício. Está errado. Então, lei cerimonial,
né, quando você lê Levítico, o aspecto formal já passou, a essência continua. Só é possível estar na presença de Deus por meio de sacrifício. A lei nacional, né, também já passou. Leis que eram específicas para o povo de Israel. A lei civil, né, a lei civil. A essência da lei civil continua até hoje. Agora, a lei moral de Deus valia e continua valendo em todos os seus aspectos. Com um detalhe: nenhum de nós consegue obedecer à lei moral de Deus no padrão que é pedido, que é perfeição. Devemos obedecer, devemos amar a lei de Deus, devemos cumprir todos os mandamentos de Deus, mas quando nós buscamos fazer isso, e devemos fazer isso todos os dias da nossa vida, nós sabemos que nós ficamos aquém da lei de Deus. A lei, então, ela nos humilha, ela é o famoso aio, né, que é o pedagogo, nos leva até o único que cumpriu a lei, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo nos salvou, eu desprezo a lei? Não. Eu amo a lei de Deus. Agora, sabendo que Cristo obedeceu em meu lugar, sabendo que eu não sou salvo pela minha obediência à lei, porque se fosse eu nunca seria salvo, agora eu estou livre para olhar para a lei, não agora como uma forma de ser salvo, mas agora como um padrão de Deus para a minha vida, como uma pessoa que já foi salva. Muda completamente a perspectiva. O cristão não olha para a lei como uma forma de ser salvo. Ele olha para a lei de Deus porque ele já foi salvo. E agora eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma vida de gratidão a Deus, olhando para a lei dele. Já fui salvo pela graça de Deus. Agora eu quero ser formado à imagem do Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, como cristãos, nós sabemos que nós não conseguimos obedecer no padrão da perfeição à lei de Deus. E isso, longe de nos desanimar, deve nos humilhar para olhar para Cristo. Isso deve quebrar o nosso orgulho para olhar para Cristo e confiar totalmente no Senhor Jesus Cristo. Então esse é o pano de fundo, tá? É com esse pano de fundo que nós vamos aqui lembrar de 4 resoluções. É um pano de fundo que nos humilha, que nos coloca no lugar que nós devemos estar, mas é uma humilhação que tem aspectos redentores, né? Redentores no sentido de que nos faz olhar para o Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui essa primeira parte só lembrando o seguinte: ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus, como eu disse, isso é ponto pacífico. Se você acha que você consegue, é porque você não conhece a lei de Deus e não se conhece. É só quando a gente está, só quando eu não me conheço, e quando eu não conheço a lei de Deus, é que eu acho que eu consigo obedecer a lei de Deus. Se eu me conhecer, se eu conhecer a lei de Deus, eu sei que eu não consigo. Por isso eu confio totalmente no Redentor. Mas agora eu quero dar um outro exemplo. Os 10 mandamentos de Deus a gente não consegue cumprir de forma perfeita. Devemos cumpri-lo, mas não conseguimos cumprir de forma perfeita. Agora, quando nós inventamos, né, quando nós criamos os nossos próprios mandamentos, nem esses a gente consegue cumprir no nível da perfeição, né? Isso aqui já mata qualquer tipo, né, de humanismo. Ou seja, as resoluções de fim de ano ou de novo ano que nós venhamos a fazer, né, eu quero diminuir, mesmo aquelas que nós consideramos as mais triviais. Algumas a gente até consegue, mas eu estou falando de nível da perfeição, né? Quem, por exemplo, como eu já dei esse exemplo, peço perdão por repetir. Quem como eu, né? E aqui eu estou admitindo um erro, tá? Quem como eu gosta muito de Coca-Cola, sabe que é difícil falar assim, ó, vou beber Coca-Cola até sábado, no nosso jantar aqui, né, se Deus permitir, aqui da igreja. Até sábado é o último dia. A partir de domingo, próximo domingo, não bebo mais Coca-Cola. É possível eu conseguir isso? Bom, partindo do princípio que Deus é um Deus, né, de milagres e que Ele faz o impossível, sim. Olhando para mim mesmo, eu consigo até ficar alguns dias, consigo até diminuir, mas falar assim, ó, nunca mais na minha vida, comigo só, eu acho meio difícil. Aí você fala assim, você é viciado mesmo? Não, calma, estou falando, todos nós temos, né, algumas inclinações. O que eu quero dizer é que não é fácil, você sabe, não é fácil mudar hábitos que já estão arraigados há anos em você. Né? Há anos em você. Claro que é possível, né? Claro que é possível aí você conseguir, né? Não quero mais tomar refrigerante, quero deixar de tomar café,
vou diminuir o arroz, né? Vou fazer, essa aqui eu acho que é bem mais difícil, né? Vou fazer, eu nem vou falar em 7 dias da semana, vou fazer exercícios físicos pelo menos 40 minutos, 5 vezes na semana. Você sabe que você pode conseguir na primeira, na segunda, né? O começo, a gente se empolga, mas dizer que você vai conseguir todas as semanas. Quem já está nisso há muito tempo, isso já virou um hábito, beleza. Mas eu estou falando que você que não tem esse hábito, você vai errar. Você vai às vezes cair. E aí quando errar, volta de novo, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aí, né, de quem tem academia, enfim, quem vive nesse mundo aí de academia, sabe que muitas pessoas, como eu há tempos atrás, a gente faz a nossa matrícula e no primeiro, segundo mês, beleza. Terceiro mês é outra história. Quarto mês é outra história. Tem uns que são, né, mais regrados, ok. Mas mesmo os que são mais regrados em não tomar refrigerante, em fazer exercícios físicos, tem outras áreas que não conseguem mudar tanto assim. O que muda são as áreas, né? Você que, por exemplo, não tem costume de ler, aí você fala assim, bom, nesse ano eu quero ler 5 livros pelo menos, né? Não é que eu não tenho essa dificuldade, é que eu amo leitura há muito tempo. Então isso para mim, né, eu faço por trabalho, eu faço por obrigação, eu faço por prazer, eu faço por descanso. Quando eu quero descansar eu leio, quando eu quero trabalhar eu leio. Quando às vezes eu não quero ler, mas alguém força que eu tenho que ler. Então ler faz parte. Então cada um tem as suas áreas onde nós temos os nossos calos, né? Uma pessoa, agora eu vou complicar um pouco mais. Uma pessoa que é muito irada, simplesmente fala, não vou ser mais irado a partir do próximo domingo. Quando me provocarem, eu vou sempre dar a outra face e vou sempre responder de forma mansa. É fácil isso? Nem para quem não é tão irado assim, né? Então, primeiro é admitir que nós somos fracos, nós somos frágeis, nós não mudamos do dia para a noite. Mudar hábitos não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. E tudo isso que eu falei, desde os exemplos mais, né, engraçados, pitorescos, corriqueiros, até, né, aqueles que são mais sérios, como o último aí da ira, e a gente poderia dar outros exemplos. Tudo isso, no final das contas, talvez isso seja estranho para alguns, tem a ver com adoração. Tem a ver com adoração. Partindo do princípio de que tudo que nós fazemos, né, se a gente considerar que a refeição, que a alimentação, eu posso me alimentar glorificando a Deus, ou me alimentar só para satisfazer o meu ego, tudo tem a ver com adoração. Absolutamente tudo. A forma como eu lido, né, com o celular tem a ver, obviamente, com adoração. Posso ter consciência disso ou não, isso é uma outra questão. Mas claro que tem a ver, né? Se você pega aí, né, faça a sua avaliação nesse ano, né? Eu sei que esse exemplo vai parecer meio careta, mas enfim, serve para mim também. Eu fiquei mais tempo no celular e nas redes sociais ou com a escritura? Eu não quero ser Caxias não, tá? Só para um desafio nosso aqui, a gente está numa aula, eu queria que vocês até pudessem participar aí. Mas esse é um teste que a gente pode fazer, eu estou fazendo comigo. E a minha resposta está longe de provocar alegria, né? Então só para a gente ter uma ideia, né, dessa questão do hábito. E hábitos, os hábitos nunca são neutros. Os hábitos têm como pano de fundo a nossa relação com Deus, a adoração a Deus, tá? Então esse é o pano de fundo. Lembre-se que Deus em Cristo Jesus nos deu tudo o que nós precisamos. Lembrando disso, então eu proponho para mim, para vocês, compartilhando aqui nessa aula, 4 resoluções que nós podemos fazer à luz desse texto de Hebreus. A primeira delas é se aproximar de Deus de forma sincera. Em relação a Deus, ou então você pode colocar assim, em relação a Deus, sinceridade. Se aproximar de Deus de forma sincera. Onde que está isso? Onde nós podemos extrair isso do texto? Versículo 22. Então depois do pano de fundo, depois da base, a gente vai construir o nosso edifício aqui das nossas resoluções. Em primeiro lugar, se aproximar de Deus de forma sincera. Se você já está próximo de Deus, sempre é possível ter mais comunhão. Ninguém pode falar assim, eu já atingi o ápice da comunhão com Deus e não preciso melhorar mais nada. É só a pessoa que não tem comunhão com Deus que pode falar uma coisa dessa. É só a pessoa que não tem comunhão com Deus que pode falar, eu não preciso mais de comunhão com Deus. Então mesmo você
que pela graça de Deus tem comunhão com Deus, você pode querer experimentar mais comunhão com Deus. Versículo 22 está escrito assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A expressão, né, o comecinho aqui que a gente vai utilizar um pouco mais, do versículo 22, da parte A: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Lembra do pano de fundo: sabendo que Deus, em Cristo Jesus, já nos perdoou, nos salvou, nos redimiu, o sangue de Cristo nos lavou de todo pecado, e nós devemos e podemos ter comunhão com Deus. Então se aproxime dele. Se aproxime dele com um coração sincero. Proximidade de Deus não é só privilégio, mas é um dever. Não é só privilégio. Nós devemos ser lembrados, eu devo ser lembrado de que eu devo me aproximar de Deus. E sempre quando eu deixo de me aproximar de Deus, posso ter consciência disso ou não, é porque eu já estou próximo de coisas que me afastam de Deus. Quando eu tenho comunhão de com coisas ou pessoas que me afastam de Deus, eu não tenho consciência às vezes disso, mas a gente sempre tem comunhão com algo ou com alguém. Se eu estou em comunhão com Deus, eu não estou em comunhão com as coisas do mundo. Eu não estou em comunhão com a carne. Eu estou lutando contra a carne. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou lutando, mas a minha comunhão é com Deus. Agora, quando eu não tenho comunhão com Deus, não é que você está neutro. Se eu não tenho comunhão com Deus, consequentemente, não é nem consequentemente, porque a ideia de consequência é algo que vem depois. Deixa eu corrigir. Quando eu não tenho comunhão com Deus, eu posso não ter consciência disso. É porque eu já tenho comunhão com outras coisas. Com a carne, com o meu ego, com o mundo. Quando eu não estou satisfeito em Deus, não é porque Deus não me satisfaz, é porque eu estou buscando satisfação em outras coisas. E aí eu não estou em comunhão com Deus. Então é lembrar, nós somos cristãos, nós somos pecadores que se arrependem, pecadores perdoados e que creem em Cristo. Então a primeira resolução, que não precisa esperar chegar o próximo domingo, né? E não precisa nem ser resolução de novo ano, isso aqui a gente tem que sempre lembrar. Eu preciso lembrar disso. Se aproxime de Deus com o coração sincero. Nós podemos e devemos nos aproximar de Deus, e nós podemos e devemos nos aproximar com sinceridade. E a expressão com sinceridade aqui, né, sinceramente, ela não é de graça, ela tem um propósito, obviamente. Existem várias maneiras da gente se, entre aspas, aproximar de Deus. Eu posso às vezes me achegar a Deus de forma mecânica. É possível. Isso não reflete verdadeira comunhão, né? Mas todos nós aqui que somos cristãos já há algum tempo, e pode ser pouco tempo, tá? Não precisa ter 30 anos, 20 anos, 10 anos de cristianismo. Nós que já estamos por algum tempo na caminhada cristã, nós sabemos que infelizmente é possível só cumprir tabela, né? É possível se aproximar de Deus de forma mecânica, cumprindo tabela, fazendo as coisas por fazer, fazendo as coisas sem o primeiro amor. É possível orar de forma mecânica? Claro que é. A gente sabe disso. É possível vir à igreja de forma mecânica? Claro que é. Claro que é. A gente sabe disso. Então é possível se aproximar de Deus de forma mecânica, infelizmente de forma hipócrita, quando a gente tenta mostrar o que nós não somos, se preocupando mais com aspectos exteriores do que com aspectos interiores, né? Então é possível lidar com a vida cristã de forma mecânica, de forma hipócrita e de forma farisaica. Quando eu confio, por exemplo, mais na minha tradição familiar do que realmente na minha comunhão com Deus, eu estou sendo fariseu, né? Eu sou cristão desde a época dos meus avós, como se isso garantisse vida cristã. É claro que se você, pela graça de Deus, é um cristão, e isso faz parte já da sua tradição, graças a Deus por isso. Mas não se assente e descanse nisso. Porque a gente sabe que filho de crente, crentinho não é, né? Crentinho não é, nunca foi. E isso, perceba, olha só. Perceba que o perigo do farisaísmo, ele pode ser um perigo maior na vida daqueles que são mais claramente religiosos.
Quando eu falo de religiosos, estou falando num sentido bem geral aqui. Por exemplo, né, eu vou falar de mim. Os meus avós eram presbiterianos, os meus pais eram presbiterianos, eu sou presbiteriano. Eu estou falando presbiteriano só para falar da igreja, né? Mas posso falar, os meus avós eram cristãos, os meus pais eram cristãos, eu sou um cristão. Quando eu esqueço que eu tenho que ter uma relação com Deus e descanso a minha espiritualidade na minha tradição familiar, virei um fariseu. Né? Então, quando eu confio mais na minha tradição familiar, ou na minha tradição denominacional, ou nos costumes criados pelos homens, né? Quando eu caio no perigo ali do legalismo, farisaísmo e legalismo são termos que andam bem juntos. Tanto o fariseu quanto o legalista confiam na obra humana, sem Cristo. Confiam no desempenho humano. Aí é loucura. Continua sendo religiosidade, mas uma religiosidade doentia. Então, eu e você, nós devemos ter cuidado com a espiritualidade mecânica, hipócrita e farisaica. E o que o texto pede é uma espiritualidade sincera, né? A ideia aqui do sem cera. Eu não preciso usar uma cera para parecer algo que eu não sou. É sem cera. Deus sabe quem eu sou, quem nós somos, o que nós pensamos. Deus sabe aquilo que só Ele sabe, ninguém mais sabe. Daquilo que nós não temos coragem, a princípio, de contar para ninguém. Pode contar para Ele. E Ele vai dar força se você tiver que fazer alguma coisa com essa informação. Então, se eu sei que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, Ele já me perdoou, nele eu tenho tudo o que eu preciso, então, lembre-se de se aproximar desse Deus santo de forma sincera. Mas eu tenho tanto pecado. Mas você não se arrependeu? E você não creu em Cristo para o perdão e para a salvação? Então Deus já te perdoou. É verdade, Deus é santo e Ele é tão puro de olhos que não pode nem contemplar o mal. Se aproximar de Deus confiando nos seus méritos é loucura, é suicídio, né? Suicídio. Agora, se aproximar de Deus com coração contrito, entregando tudo aos pés da cruz, Deus perdoa, Deus nos quebranta e nos refaz. Então a primeira resolução é se aproximar de Deus de forma sincera, de forma bem sincera. Eu quero ler Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. Eu vou ler aqui rápido, aqui só por uma questão de tempo. Depois vocês anotem aí, depois confiram. Jeremias 17:10 está escrito assim: eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, eu vou medir o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus realmente nos conhece, e em Cristo, mediante arrependimento e fé, nós temos o perdão, e por isso nós podemos e devemos deixar tudo aos pés da cruz. Primeira resolução, então, nos aproximemos de Deus de forma sincera. Segundo lugar, esteja firmado em Jesus Cristo. Firme-se em Jesus Cristo. Em relação a Deus, sinceridade. Em relação a Cristo, firmeza. Firmeza em Cristo. Onde que eu vejo isso no texto? Versículo 23, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se a ordem aqui é para ser firme, é porque Deus sabe que nós muitas vezes não somos firmes. E por isso Ele lembra, seja firme. Aquela frase, né? Quando eu baseio, ou quando eu fundamento a minha vida em mim mesmo, a minha vida não tem fundamento. Agora, quando eu admito que a minha vida em mim mesmo não tem fundamento, e me fundamento em Cristo, aí a vida tem fundamento. Não é à toa que Cristo é a rocha que sustenta todo o edifício. Ele é a pedra fundamental que dá segurança para a nossa vida. Então Deus sabe que nós não somos firmes, e por isso Ele diz, seja firme. Guardemos firme a confissão da esperança. Se a nossa esperança, ela se encontra em nós, ou em qualquer coisa desse mundo, a gente sabe que a gente está perdido.
nós estamos perdidos. Porque esse mundo vende falsas esperanças. E todos nós aqui já acreditamos, muitas vezes, mais do que nós temos coragem de admitir, que nós colocamos muitas vezes a nossa esperança em coisas desse mundo, né? A gente tem que ter consciência disso, de que nós lutamos, nós estamos num mundo onde nós lutamos com vários discursos, e todo discurso vende a esperança. Quando eu coloco a minha esperança na economia, a economia pode me iludir durante algum tempo, se eu tiver dinheiro. Agora o problema é mais profundo ainda, né? Porque se fosse exatamente do jeito que eu estou falando, então só ricos colocariam a sua esperança na economia. E não é isso que acontece. Não precisa ter muito dinheiro para ter a tentação de colocar a sua confiança, de esperança no dinheiro. Se você tem um salário de 1.000 e amanhã você recebe uma proposta de 5.000, seu coração já faz movimentos. Seu coração já começa a ficar meio diferente, né? Eu não estou falando que isso é errado necessariamente. Estou falando que todos nós, quem ganha muito, quem ganha médio, quem ganha pouco, quem está desempregado, pode ter a tendência de ter a sua esperança na economia. A gente está num ambiente, né? E o próximo ano, né? Provavelmente esse ambiente vai ficar mais quente. Estou falando do ambiente político. Quando eu coloco primeiro, o cristão não é um ser apolítico, contra a política. A Bíblia não é um livro que se cala em relação à política. A Bíblia tem princípios muito claros em várias áreas, tanto na economia quanto na política, o que é o Estado, o papel do Estado. A Bíblia não se cala a respeito disso. Mas não é disso que eu estou falando. Quando eu coloco a minha esperança na política, é loucura, é idolatria. Quando eu coloco a minha esperança, inclusive num ambiente religioso, em qualquer pessoa que não seja Jesus Cristo, você vai errar, eu vou errar, mesmo estando dentro da igreja. Então a nossa esperança, a esperança que é citada aqui no versículo 23, né? Guardemos firme a confissão da esperança, é numa pessoa que fez uma obra que é perfeita, Jesus Cristo. E com isso em mente, eu vou aprendendo dia a dia a como lidar na economia, na cultura, na ciência, na política e em todos os demais assuntos, nos relacionamentos, enfim. Então, esteja firmado no Senhor Jesus Cristo. Aqueles hebreus ali, aqueles judeus, eles estavam saindo do centro que é Cristo. Eles estavam voltando a práticas lá do Antigo Testamento, que já haviam sido naquela época, e são abolidas, até os nossos dias. A gente sabe, né, da crise que Pedro teve com Paulo, né? Pedro, quando estava perto dos cristãos, ele agia de um jeito. Aí quando chegava perto de judeus, falava, você tem que circuncidar. Paulo um dia resistiu face a face. Pedro, não é para fazer isso não. Cristo já veio. Se você é um gentio, você precisa só de Cristo. Se você é um judeu, você precisa só de Cristo. O que todas as pessoas precisam é só do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos nos firmar, fixar os nossos olhos, os olhos da nossa fé, somente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, 2 resoluções por enquanto. Perceba que não tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. São bem óbvias, né? E lembrando de algo que eu já falei outras vezes, né? E falo para mim mesmo. Quando nós erramos, quando nós nos desviamos, nós não nos desviamos porque esquecemos de coisas mirabolantes. Quando eu e você, nós nos desviamos internamente, ou quando o desvio interno é tão grande que fica até externo e as pessoas veem o nosso desvio, é porque nós erramos nisso daqui. Nisso daqui. É que eu esqueço de confiar em Deus, eu esqueço de estar firme somente no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, mesmo em dificuldade, mesmo sendo tentada, mesmo sendo provada, quando ela continua com os olhos em Cristo, chorando, sofrendo, aos pés da cruz, com os olhos em Deus, ela não vai se desviar, ela vai sofrer, ela pode perder muita coisa, mas se desviar não. Agora todos nós aqui, a começar por mim, quando eu esqueço dessa primeira resolução aqui, de buscar mais proximidade com Deus, quando eu esqueço das Escrituras, esqueço da oração,
e venho na igreja, congrego só de forma mecânica, não é que eu vou me desviar, eu já estou de alguma forma me desviando internamente. Pode ser que o desvio ainda não tenha se manifestado externamente, mas internamente a gente sabe que tem algo errado conosco. Então são duas resoluções óbvias, básicas, não precisa fazer seminário para entender isso daqui, né? Primeira, seja sincero com Deus, e a segunda, firme-se e continue firme no Senhor Jesus Cristo. A terceira, ame ao próximo. Em relação ao próximo, amor. Em relação a Deus, sinceridade. Em relação a Cristo, firmeza. Em relação ao próximo, amor. De novo, algo bem óbvio, eu quero lembrar aqui onde está isso no texto. Versículo 24, que está escrito assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vou ler de novo. Consideremo-nos também uns aos outros, para quê? Qual que é o propósito? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós sabemos muito bem, né, essa frase aí já é bem batida, que é impossível ser cristão sozinho. Impossível ser cristão só no quarto. Né? Se você se dedicar, olha, eu acho a igreja, né, aquele papo lá do desigrejado, né, que o pastor Edivaldo já falou que várias vezes, né, se eu decidir, eu continuo confiando em Deus, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e não vou passar pouco tempo não, vou passar 1 hora, vai ler nada, né, mas vamos supor que o cara está lendo, 1 hora, mas domingo eu vou continuar em casa, eu não quero saber de igreja. Eu tive muitas decepções, desilusões, já briguei bastante, me magoaram, né? Aquele discurso que a gente conhece porque todos nós somos tentados a usar esse discurso, todos nós somos tentados a usar esse discurso, né? A igreja é cheia de pessoas falhas, tem grupinhos, tem as panelinhas, aquela coisa toda, né? E a gente acredita, a gente inventa isso daí e acredita, não dizendo que não existem falhas na igreja, existem. Se a igreja é formada por pessoas como eu, como você, é óbvio que vai ter falhas na igreja, né? Não vai ter falha lá no Novo Céus e Nova Terra. Agora, enquanto a igreja for formada por pessoas como eu, como nós aqui que estamos aqui no templo, como você que está nos assistindo, ela vai ter falhas porque nós somos falhos. É que nós temos uma tendência, eu tenho, assim como você, nós temos uma tendência, né, aquele mimimi hipócrita, de achar que existem falhas só nos outros. Somente os outros é que falham conosco. Os outros são problemas na minha vida. Eu esqueço que às vezes eu sou o problema na minha vida, e eu sou o problema na vida dos outros. Tem pessoas que nos magoam, mas nós magoamos também as pessoas. Obviamente, quando acontecem coisas específicas, eu estou falando aqui de forma geral, tá? Não estou entrando em nenhum caso específico. Quando acontece uma coisa específica, então vamos tratar de forma específica. Mas a igreja é formada por pessoas que realmente são falhas. Existem falhas na igreja porque nós estamos lutando, nós não chegamos, né, do lado de lá da eternidade. Mas lembre-se que quem tem autoridade para falar sobre tudo isso daqui não sou eu, é o próprio Deus na sua palavra. Lembre-se que quem define o que é a igreja não sou eu nem é você, é o próprio Deus na sua palavra. E segundo as Escrituras, a igreja que hoje ainda tem essas lutas, ela é chamada na Escritura de noiva de Cristo. A igreja é tão importante para Deus, para Cristo, que para resgatar, para reformar, para santificar, para redimir essa igreja, Cristo foi até a cruz. Então é impossível, né, repetindo para mim mesmo, é impossível amar a Deus e não amar a igreja, porque Deus ama a igreja. É impossível dizer coerentemente, você pode até dizer incoerentemente, você pode até dizer, e quando diz, se eu digo, é errado. Mas você nunca vai poder dizer coerentemente que você ama a Cristo, mas não ama a igreja. Porque é impossível amar o noivo e desprezar a noiva, que foi salva pelo noivo na cruz. Você pode dizer isso? Pode, tem livros escritos sobre isso. Mas sempre vai ser pecado e incoerência. Porque quando eu falo mal da noiva, eu estou desprezando o noivo. A igreja é tão importante para Cristo, que Ele foi até a cruz para salvar essa igreja. E nós devemos, né, isso aqui eu digo para mim mesmo, nós devemos amar
realmente uns aos outros. E essa frase, é claro, nós sabemos que é muito mais fácil ela ser dita do que ser praticada. Nós sabemos que quando nós amamos muito, nós perdoamos. E falar de amor e falar de perdão, obviamente é muito mais fácil do que amar e perdoar. O teste nós sabemos, né? C.S. Lewis até tem uma frase sobre isso, né? É fácil falar de perdão, num certo sentido. É fácil e é gostoso falar de perdão. Dar palestra sobre perdão é algo, tu fala que é fácil, mas é gostoso falar de perdão e de amor, até que você tenha que amar e perdoar uma pessoa que está do teu lado. É fácil, né, cantar igual o Renato Russo cantava, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Difícil é quando você tem que amar a pessoa que está na sua família, na sua casa, no mesmo teto. Esse é o grande teste. É fácil amar a humanidade, até porque a humanidade é um termo abstrato. Ninguém aqui convive com a humanidade. Eu convivo com pessoas. Eu convivo com a Fernanda, com a Valentina, né? Eu convivo com a minha. Ontem estava lá com a minha irmã, meu cunhado. Tem as pessoas, os irmãos aqui da igreja que eu convivo aqui diariamente. É fácil falar, ame a humanidade. Quem tem o telefone da humanidade aí para mim conversar com a humanidade? Não dá para você falar, é abstrato. Agora eu quero saber quando alguém te ofende. Aí você sabe o telefone e o nome da pessoa que ofende. Aí você vai lá na lista e tem que falar com ela. Aí é o teste do amor e do perdão, né? E é o teste para você, é o teste para mim, é o teste para todos nós. E nós somos lembrados. Você pode fazer a resolução que você quiser no próximo ano, e você pode cumprir até com um certo sucesso, né? Mas se eu errar nessas resoluções aqui, se eu me esquecer de ter proximidade com Deus, de ter firmeza em Cristo, e se eu não amar os meus irmãos, eu vou miseravelmente falhar. Nós sabemos disso. Eu não estou inventando nada. Eu sei disso. Quando eu esqueço disso daqui, eu falho miseravelmente. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E de novo, nós dependemos de Deus para cumprir isso daqui. Eu preciso de Deus para cumprir isso daqui. E antes de passar para a última resolução, quero lembrar só de um princípio para a nossa reflexão aqui, nessa dificuldade que nós temos às vezes de amar o próximo. Traduza o amor que você tem recebido de Deus por meio de Cristo no amor que você deve dispensar às pessoas. Traduza o amor que você tem recebido de Deus em Cristo no amor que você deve dispensar às pessoas. Ou seja, quanto mais eu estiver cumprindo a primeira resolução, quanto mais eu próximo de Deus estiver, quanto mais perto de Cristo eu estiver, não é que eu não vou ter dificuldade para amar as pessoas. Tem alguma dificuldade, porque ainda a gente lida com o pecado. Mas quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo de Cristo, mais próximo do amor de Deus em Cristo, e aí eu vou saber e vou ter poder em Deus e em Cristo para amar o próximo, né? E lembre-se que às vezes vão ter aqueles testes, né? Mas a pessoa não merece o meu perdão. Mas você merecia o perdão de Deus? Se a gente trabalhar na ideia do merecimento, aí já não é cristianismo. Aí eu já estou caindo já de novo no perigo do legalismo. Eu não merecia e não mereço o perdão de Deus. E Deus me perdoa sem eu merecer. A pessoa que precisa do seu perdão, talvez não mereça o seu perdão, como você também não merece. Mas quanto mais você tiver consciência de que você foi perdoado sem merecer, pela graça, você vai ter força para perdoar a pessoa que precisa do seu perdão. Precisa que você dispense perdão, que você peça perdão também. Ok? Então 3 resoluções: se aproxime de Deus de forma sincera, esteja firmado em Cristo, ame o próximo, e por fim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas só para fixar um pouco mais, se comprometa com o corpo de Cristo. Compromisso com o corpo de Cristo. Em relação a Deus, sinceridade; em relação a Cristo, firmeza; em relação ao próximo, amor; em relação à igreja, compromisso. Em relação à igreja, compromisso. Onde que está isso no texto? Versículo 25, está escrito assim: não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha só, é possível, né? É que para um pastor ficaria muito estranho eu dizer isso para vocês, né? Ficaria uma loucura, ficaria muito feio, mas é possível que alguns de nós, lá no fundo, para o ano de 2022, tenha passado na cabeça algo mais ou menos assim: olha, 2022 eu vou pegar um pouco mais leve em relação ao compromisso com a igreja. Essa coisa de vir todo domingo é fanatismo demais, né? Alguém disse que numa época de infidelidade, obediência vira fanatismo. Repito, em época de rebeldia e infidelidade generalizada, como é a nossa época, e rebeldia generalizada é um termo assim, bem leve para falar da nossa época, né? Mas isso a gente deixa para outro dia. Em épocas de rebeldia intensa e generalizada, qualquer obediência simples vira fanatismo. Então é possível que algumas pessoas pensem assim: essa coisa de ir na igreja todo domingo é fanatismo demais, né? Todo domingo? Não, vou domingo sim, domingo não, né? Eu acho que já está bom. Quando vir na igreja deveria ser alegria, né? Eu sei que às vezes você pode vir até sem alegria, mas você vem com compromisso. E aqui você experimenta alegria. Todo mundo aqui, eu creio que já tem essa experiência, né? Você veio meio que emburrado. Não quero ir, mas você não sabe por quê? Eu vou mesmo assim. Aí chegou aqui, não é que a vida ficou um mar de rosas, mas você chega à conclusão: era aqui que eu deveria estar. Não é que o problema lá no trabalho ou em casa desapareceu, mas agora você se encontra mais forte e mais sábio para enfrentar o problema. E outra, nós somos homens e mulheres que devem louvor a Deus, e é isso que nós devemos fazer. Louvor a Deus, obviamente que ele ultrapassa a questão das quatro paredes, mas ele não é menos do que essas quatro paredes aqui. É mais do que isso, mas nunca é menos do que isso. Nada substitui o culto público a Deus no dia do Senhor. Absolutamente nada. Tem outras coisas? Claro que tem. O seu trabalho você deve cultuar a Deus, na sua diversão você deve cultuar a Deus, em casa, enfim. Mas nada substitui isso daqui. Mas aqui o autor, ele faz a gente pensar em mais coisas. É compromisso com o corpo de Cristo. Eu e você, nós vamos experimentar maturidade, força na nossa fé, alegria, quando nós utilizarmos os nossos dons dentro e fora da igreja. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Quando você vê, né, o reverendo Orival, o reverendo Hernandes pregando aqui, pregando a palavra, e nós sendo edificados. O que está acontecendo? Deus chama uma pessoa imperfeita, capacita essa pessoa, dota essa pessoa de dons, e quando você testemunha o dom de Deus na vida de alguém, e você é alimentado por aquilo, é maravilhoso. Aí quando você vê algum instrumentista, alguém cantando, e alguém que é chamado para fazer isso, fazendo isso de forma como deve ser feita, Deus é glorificado e nós somos edificados. Quando você vê, tem alguns dons que aparecem mais, outros que aparecem menos, né? Mas quando você chegou hoje na igreja, estava tudo limpinho, é porque alguém limpou isso para nós. Essas pessoas também são chamadas por Deus para fazerem isso. Alguns dons aparecem mais, outros aparecem menos. Nós temos uma tendência errada de classificar aqueles que aparecem mais como sendo, né, prateleira de cima, os que aparecem menos, prateleira de baixo, mas não é assim. Toda pessoa que utiliza o seu dom para a glória de Deus, o teste que esse dom está sendo utilizado para a glória de Deus é que nós somos alimentados. Alguém que gosta, né, de cozinhar, de fazer uma comida, uma bela refeição num acampamento de jovens ou adolescentes. Aí você fala assim, tem que dar graças a Deus por esse arroz, esse feijão, essa carne aqui. Nas coisas mínimas, pequenas, e nas coisas máximas e maiores. Todo cristão, você, todos nós aqui, aqueles que não estão aqui, que estão acompanhando, todos nós aqui, se Cristo é nosso Senhor, se a nossa vida está nas mãos de Deus, se o Espírito Santo habita em nós, se a Bíblia é o nosso referencial, o nosso alimento, todos nós temos pelo menos um dom, pelo menos um dom.
E esse dom deve ser utilizado na igreja e fora da igreja. E você só vai experimentar felicidade, plenitude, naquilo que é possível experimentar de plenitude nessa vida, quando você utilizar o dom que Deus te deu. Pode ser que você não saiba o seu dom, mas que você tem pelo menos um dom e um chamado, pode ter certeza que você tem. E a igreja, Deus vai ser glorificado, a igreja vai ser edificada quando você utilizar esse seu dom. Então, em relação à igreja, compromisso. Nos planos que você vai fazer para o próximo ano, onde a igreja está nesses planos? Pense sobre isso. Então, quero só terminar lembrando do que nós falamos aqui nessa tarde. Proximidade e sinceridade em relação a Deus. Se aproxime de Deus de forma sincera. Firmeza em Cristo. Esteja firmado em Cristo. Amor fraternal. Ame o próximo. Quais são os problemas relacionais que nós devemos buscar naquilo que está ao nosso alcance, buscar resolver para o próximo ano? E por fim, comprometimento em relação à noiva, comprometimento em relação à igreja. Comprometa-se com o corpo de Cristo. Lembre-se que você deve, para isso, se esforçar ao máximo, mas não confie na sua força. Se esforce ao máximo, mas não confie na sua força. Dependa sempre da graça de Deus. Lute na força que vem de Deus. Que a gente possa, começar por mim, cada um de nós aqui, que nós possamos experimentar mais de Deus, aprimorar mais a nossa vida, experimentar mais humildade, mais dependência de Deus, mais piedade, mais vida piedosa, nesse finalzinho de ano e no ano de 2022. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Um abraço a todos, que Deus os abençoe ricamente.